nome é Lucas Canari, está começando o segundo vídeo do Futebol Pub, estou com um pouco rouco, mas tudo bem. E o tema hoje é a seleção brasileira, ou a nossa não relação com a seleção brasileira, né, Michael? Explica isso aí. Fala galera, eu sou o Michael Eudes. A falta da seleção brasileira, né? A seleção brasileira tem jogado pouco aqui no seu país. A gente pode chamar até de seleção sem país, né? Porque muito tempo sem jogar aqui. Então, de quantos amistosos? Há quanto tempo tá sem jogar aqui? Vou pegar os dados aqui para antes da gente falar, porque daí a gente não decora tudo de cabeça, né? Vamos lá, às vezes eu nem esqueço meu nome, tô brincando. Olha pra você ver, tirando não data FIFA, depois a gente fala com data FIFA. Em 2 anos, em 17 amistosos do Brasil, o Brasil jogou apenas um aqui no Brasil, que foi Brasil e Colômbia no dia 25 de janeiro de 2017, aquele jogo excepcional em relação... Em virtude da tragédia da Chapecoense, que foi um jogo com jogadores do Campeonato Brasileiro. Exatamente, então não foi um jogo de data FIFA, foi às pressas, assim, porque os clubes europeus não liberaram. Não foi uma data FIFA, foi no dia 25 de janeiro, inclusive. Foi no Rio de Janeiro, né, no estádio Botafogo. O Brasil ganhou 1-0 com o gol do Dudu. Então, 17 jogos, só um em casa. Mas se a gente for considerar datas FIFA, o negócio fica mais feio ainda. Por quê? Em 4 anos, desde 7 de junho de 2000, dia 10 de junho de 2015, em 29 jogos, o Brasil jogou dois jogos em solo brasileiro amistosos. Nós não estamos falando de jogos obrigatórios das eliminatórias e outras competições que são obrigatórias. E esses jogos contra México e Honduras, né? Exatamente. No dia 7, Brasil 2-0 México, na Allianz Parque, estádio do Palmeiras, gol de Felipe Coutinho e Tardelli, lembra? Tardelli, na China, na época, né, o Dunga ainda convocava o Tardelli. Quem tá com saudades do Dunga, levanta a mão! Acho que ninguém levanta a mão. E outro jogo foi Brasil e Honduras no Beira-Rio, gol do Firmino. Aparecendo na seleção, começando a aparecer na seleção aí. Exatamente, isso 10 de junho de 2015. Nós estamos em março, abril de 2019 e o Brasil desde então não jogou mais nenhum amistoso aqui. Foram 27 jogos. Jogou em Londres, jogou nos Estados Unidos, jogou na Arábia Saudita, jogou na Austrália, jogou em Planeta Marte, jogou em Saturno, mas não jogou aqui no Brasil. Isso afasta muito o sentimento de nacionalidade com a seleção, porque além disso tem os próprios jogadores que só atuam na Europa, né? É exemplo do Firmino, que fez o gol contra Honduras. A gente não viu o Firmino atuar aqui no país, quer dizer, viu um pouco tempo no Figueirense, muito né? rápido, sim. Muito rápido, ele foi pro Hoffenheim, jogou... Pouca gente acompanha, né, a Bundesliga lá, o Hoffenheim com o time médio. E depois foi pro Liverpool, aí sim estourou no Liverpool. Muita gente veio conhecer o Firmino só agora. Agora, que muita gente não acompanha a fundo o futebol europeu. Mas ele tem uma trajetória grande já no futebol. Muito bom, diga-se de passagem. Então isso afasta o brasileiro de acompanhar a seleção. Aí não cria uma identidade com o próprio Firmino mesmo. Criam agora, né? Tudo bem que não tem jeito, o futebol é dinheiro e os europeus pegam os craques daqui. Claro. Beleza, infelizmente não tem aquela coisa a seleção brasileira ser composta por jogadores que jogam no Brasil. A gente entende, não tem como mudar isso. Sim. Mas o que está na nossa mão é o quê? O Brasil jogando no Brasil. Criticam às vezes as crianças que torcem para as seleções de fora. Sim. O pequeno Enzo, filho de apartamento, que mora no apartamento, torce para sua França, para sua Inglaterra. Tô com a camisa da Inglaterra. É porque o nosso acervo aqui não é tão vasto, tá, galera? A gente é limitado. É limitado, faltando, né? Alô patrocínios. Mas enfim, o menino ele torce por quê? A mesma quantidade que a Inglaterra joga no Brasil os amistosos é a mesma quantidade que o Brasil joga os amistosos aqui no Brasil, ou seja, 0. Então, ele viu pela televisão o Brasil, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha. Ele vê um campeonato organizado, ele vê um time que tem capacidade de mobilizar torcidas em outro continente, como é o campeonato inglês, que mobiliza torcida até na Ásia. A seleção não é diferente. A seleção deles, né? Joga em casa. Quando a gente levantou que a França, por exemplo, em 2018, ela mandou todos os seus jogos praticamente na França. A Inglaterra fez 6 amistosos em 2018, 5 com mando de campo e 5 na Inglaterra. Ainda não jogou só em Wembley, né? Ainda rodou o país, jogou em Leeds, jogou em Leicester, ou seja, até para rodar o país, que é interessante, para as pessoas do país todo conhecerem. Enquanto o Brasil, a gente o mesmo com a Alemanha. A Alemanha também jogou 4, 5 amistosos na Alemanha. Agora, imagine que legal o Brasil de norte a sul, jogando no Maranhão, jogando em Florianópolis, jogando em São Luís do Maranhão, jogando em Florianópolis, jogando
Campo Grande, jogando em Minas Gerais, aqui em BH, jogando no Rio, em São Paulo, enfim, Porto Alegre, eu vou falar todas as cidades que não vai dar tempo. Jogando em Manaus, jogando, enfim. Isso sem falar no preço. Agora se a gente for falar no preço, aí é isso que realmente afasta o torcedor da seleção. Que afasta. Quando tem os jogos aqui, a média do ingresso da seleção é de R$200 ali. A gente hoje, né, os jogos foram obrigatórios das eliminatórias. Mas quando jogou no Brasil, em 2015, o salário mínimo era de R$788. Isso. E o ingresso, por exemplo, mais barato para Brasil e Honduras no Beira-Rio foi de R$120. Isso dá uma média de 20%, né? A gente calculou aqui, vou pegar os números novamente. Dá uma média de 15,2% do salário. 15,2%. Salário mínimo. 15,2%. Já a Espanha, o ingresso mais barato agora, e olha para você ver que nós estamos falando agora de 2019 da Espanha. O próximo jogo da Espanha, amistoso, vai custar €52. 2,3% do salário mínimo de lá, que é €1.047. Olha a diferença. E a França, o ingresso mais barato agora contra a Islândia foi de €25, que é 1,6% do salário, que é de €1.498. É uma outra realidade pelo mesmo espetáculo. São seleções de alto nível. A França campeã do mundo, a Espanha campeã há pouco tempo e com uma seleção de altíssimo nível. Então você está pagando o mesmo preço, muito mais caro, pelo mesmo espetáculo. E olha que a seleção brasileira não está dando nem espetáculo. Ultimamente nem está dando espetáculo. Ou seja, o trabalhador, a pessoa que ganha menos lá nesses países, ele consegue tranquilamente, com 2% do seu salário, ver o jogo da sua seleção e tudo mais, e torcer aquela coisa, tá, né? Aqui no Brasil, 15% do salário mínimo é coisa pra caramba, porque o trabalhador precisa o quê? Comer, sobreviver, pagar aluguel, estudar as crianças, fazer tudo. Ou seja, as camadas mais populares ficam longe dos estádios. Não tem acesso. Infelizmente, a gente sabe que a CBF tem um contrato com uma companhia que organiza os jogos e que escolhe as sedes, às vezes até opina nos adversários que devem ser, estão disponíveis para ser escolhidos pela comissão técnica, mas contratos são mutáveis, rescindir, né? Dá para rescindir ou mudar, ou daria muito mais lucro, se duvidar, jogando aqui no Brasil para 60 mil pessoas. E que a partir então que seja do fim desse contrato, que seja feito um realinhamento com o povo brasileiro para que se aproxime da seleção, né? Exatamente. Porque o sentimento hoje é de um mero distanciamento. É como se não fosse parte da gente. Futebol, basicamente, o que a gente quer falar, futebol é o esporte mais popular do mundo. Não é polo, não é tênis, que são, não criticando os esportes, mas não é, sei lá, automobilismo. Futebol é futebol, é povão, é ingresso barato, é todo mundo, é identificação. Se a seleção não joga no Brasil e é caro, não tem identificação. As pessoas deixam de acompanhar e fica distante. Aqui é uma crítica construtiva, porque o Brasil quer ver a seleção e a seleção precisa do povo. Bom, esse é o recado que a gente deixa aqui, um vídeo construtivo, fica o recado para a dona CBF. E a gente precisa muito que vocês nos deem sugestões, deixem seu recado aí nos comentários, se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente, dê o seu like se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo na semana que vem. É isso aí, pessoal. Até já e mandem pautas também, hein? Valeu, abração. Nice.